aqui, daqui a alguns minutinhos nós começamos. Já tem bastante gente com a gente, se vocês puderem compartilhando. Gente, vai dando um toque pra gente como é que tá de som. Que de novo nós tivemos que trocar aqui o celular. Vai dando uma olhada pra gente aí. Se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Nós tivemos um problema semana retrasada, né? Gente, tudo bem aí com imagem, som? Edmilson está falando que tá ok. Beleza, Edmilson, obrigado. Rosa, Beth está com a gente, Elô. Luiz, bem-vindo. Como é que estão as coisas aí? Tá melhor? Como é que tá de recuperação de saúde, dos olhos? Tá dando para você já ver aí? Uhum. O Edmilson falou que está em ordem, o Luiz falou que está em ordem. Imagem também, gente, na hora que nós ligamos, eu achei que ele deu uma craquelada toda aqui. A Beth está falando que está ótimo. Edivânia, boa noite.
Gente, podemos começar? Tudo em ordem então? Aí quem falou que está bem, está dando para ver direitinho. Vamos lá? Então, gente, Ana vai fazer a oração inicial, não sei a Cláudia ou Ana, não sei como é que vocês vão fazer aí. E depois a gente vai, nós damos avisos e vamos. Para quem quiser ir adiantando, só para dar o tempo, né, nós vamos fazer questões 878, 878A e 879, tá? Nós vamos tentar hoje fechar o primeiro item da Lei de Justiça, Amor e Caridade, Justiça e Direitos Naturais. Lembrando que a semana passada nós não tivemos, né? Então nós estamos retomando da questão que nós havíamos realmente parado, tá? Então hoje nós vamos tentar... Você não está com som, Márcia? Travando? Bom, gente, vai dando um toque aí. O da Ana aparentemente está normal. Tem muita gente que falou que tá tudo bem. Mais alguém que está falando que está com problema? Vamos lá então? Márcia, você voltou ao normal aí? Tá tudo bem? Então, boa noite a A todos. Duda também está voltando ao normal. Andréa, nós vamos anotar o nome no nosso caderno de oração, tá? Boa noite a todos. Vamos começar com nossos estudos de hoje com oração, né? Vamos nos sintonizar com Deus, nosso Pai, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, do nosso dia, da correria, respirando fundo, tendo a imagem de Jesus em nossa mente, de um Jesus sorrindo, de braços abertos nos acolhendo em um abraço. Assim chegamos a Deus, agradecendo a oportunidade de mais um dia, de mais um dia como lição, como aprendizado, a oportunidade de colocarmos o Evangelho do Cristo em prática. Gratidão a Deus, gratidão pela nossa vida, gratidão por tudo que temos, pelo nosso alimento, gratidão pelo nosso corpo físico, gratidão por podermos pensar e agir, e perdão por ainda sermos tão pequenos, tão mesquinhos, que ainda o nosso mundo gira em torno da gente. Ao nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, gratidão pelo amor infinito, pelo amor acima de todos os nossos defeitos e pela oportunidade de mais um dia de estudo, de estar aqui conosco. Peço a Jesus nesse momento que visite todos os lares que estão ligados conosco, que todos os nossos irmãos coloquem a água aí para fluidificar. Peço a Jesus também que visite aos nossos irmãos que estão doentes, passando por dificuldades. Peço pela Camila, em especial pelo Tadeu. Peço também por todas as pessoas que estão passando por problemas de saúde, problemas de depressão, problemas financeiros. Que Jesus socorra a todos, dando força e coragem para a caminhada. A espiritualidade amiga, a nossa gratidão por estar conosco em mais um trabalho. Gratidão por estarmos sempre acompanhados desses irmãos do plano espiritual, que muitas vezes trazem irmãozinhos desencarnados também para estudar com a gente. Senhor, faça de nós um espelho onde possa refletir a sua imagem. Nos ajude
a poder esclarecer um pouco mais sobre o teu Evangelho, o Evangelho do Cristo, a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Sim, seja. Gente, boa noite a todos de novo. Aparentemente aí está normal. A Márcia falou que acho que o problema era lá no celular dela. Os pedidos de orações aí, o pessoal está avisando, depois a gente passa todos para o caderno de orações, tá? Quem está entrando a primeira vez, antes da gente dar os avisos, o pessoal que já está na página está acostumado, e o próprio pessoal que trabalha sempre com a gente, que ajuda a gente nas transmissões, vai ajudando aí, tá? Então, as questões, alguma dúvida, algum assunto que não seja pertinente às questões que nós vamos estar falando hoje, não tem problema nenhum. Entra depois no atendimento fraterno, no WhatsApp ou na própria página do centro, na mensagem, envia a mensagem e a gente conversa por lá. Então, se a gente não responder por aqui alguma questão que não seja diretamente do assunto, não é má vontade, não é porque a gente não está dando atenção, é que senão a gente começa a divagar muito, a gente já, com essas 3 questões a gente já não consegue quase fazer em 1h30, tá? Então, a ideia é a gente fazer isso. E principalmente aquilo que a gente fala, quem está chegando pela primeira vez e quiser se apresentar, até para a gente saber que é a primeira vez que está aí, falando de onde que é, que cidade que é, para a gente ir se conhecendo. Muitas vezes tem pessoas da mesma cidade que acabam se encontrando aqui na página, é bem bacana. E até para a gente ter uma noção, se é a primeira vez, para a gente ir dando alguma orientação melhor em relação a isso, tá? Então o estudo a gente faz com a participação de vocês, com comentários, com perguntas, enfim. A ideia, quando a gente abriu, é realmente para que a gente faça esse estudo. Nós estamos aí com 40 pessoas ao vivo, que a gente faça com 43, então. É dessa maneira que a gente gosta de ter, tem dado certo da gente fazer, tá? Então essa é a ideia. Então os avisos, para a gente começar, quem já está acostumado, sempre a gente começa o estudo da quarta-feira, comentando rapidinho sobre a palestra da terça. Eu sempre lembro que a gente fez a palestra a gente faz já as transmissões das palestras e do estudo já há alguns anos, né? Não é só agora no período da pandemia. Então, nós mantemos o mesmo esquema. A gente sempre na quarta-feira acaba comentando rapidinho sobre a palestra da terça, uma para a gente realmente ter uma noção do que as pessoas acharam, e outra para despertar o interesse mesmo, de quem não assistiu, se de repente os comentários forem bacana, da pessoa ter vontade ou ter interesse em assistir, tá bom? Ontem nós tivemos a segunda palestra do mês dos namorados. A primeira semana passada foi com a Andréia e com o Marco Milani, lá de Campinas, foi fantástica, né? Nós não conversamos disso aqui a semana passada, porque nós não tivemos estudo na quarta, falando de mediunidade, de estudo da mediunidade. Para quem realmente está interessado em estudar, vale a pena assistir, está disponível no YouTube, tá? No Face também, mas está lá no YouTube da semana passada. E ontem nós tivemos o Wilcinho e a Flavinha, de Araraquara, 2 amigos que já têm feito algumas coisas junto aqui com a gente. E ontem falaram de casamento, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, e conversaram um pouquinho disso. Então, se alguém quiser comentar aí no site, na transmissão, por favor, Ana e Cláudia, se vocês quiserem comentar rapidinho, a gente já vai. Quem vai, Cláudia, primeiro? Olha, eu achei assim, eu dei bastante risada, porque eles me colocaram muito em dúvida, viu, qual o casamento que eu amo, qual tipo. Mas eu sei que o fundamental lá, que eles comentaram, que a base é o amor e o respeito. É o que segura o casamento ali. Se não tiver amor, respeito mútuo, acabou. E realmente, numa separação, tem que se pensar muito bem, não é tocar um casamento que não tem jeito para frente, mas quem mais sofre são os filhos. Infelizmente, dando aula, eu convivo muito com isso, e nessa pandemia, às vezes a criança fica uma semana com uma semana com o outro, um fica de mandar atividade e ninguém manda, e dá a impressão que ninguém ficou responsável pela criança. Eu sei que não é sempre isso que acontece, né? Mas acaba acontecendo também. Mas eu achei muito boa, eles levaram de uma maneira leve, né? Que foi falando um assunto muito
pertinente, mas de uma maneira bem suave. Eu achei até engraçado às vezes, que eu dava risada e comentava com meu marido, e aí numa dessa, qual que serve para mim? Porque 27 anos de casada, 8 de namoro, e não fui pedida em namoro ainda, falei, olha, tá meio difícil aí a situação, né? Então, mas eu achei muito, muito legal. Gostei bastante. Também achei de uma forma leve, mais objetiva, baseado totalmente dentro da doutrina, explicando todos os tipos de união, né? E principalmente dizendo a importância da união, né? A importância do casamento como evolução moral do ser humano. Principalmente porque dentro de um casamento, dentro da família, mas de um casamento que a gente põe muitas coisas em práticas, tolerância, amor, caridade, enfim. Eles tocaram em vários assuntos, foram divertidos, foram... assim, a palestra é uma delícia de assistir, mas eu acho que eles conseguiram o objetivo, né? Que é mostrar a importância do casamento para a evolução do ser humano, né? A importância da união, o limite até onde se vai com essa união quando começa a ter problemas mais sérios, né? Que não há proibição dentro da doutrina espírita, mas há consequências e a gente tem que tomar muito cuidado. Enfim, achei que eles foram muito felizes. Aí vou aproveitar a Sandra. Vários comentários. A pessoa estando casada fica mais fácil de evoluir, pois um é pelo outro. É exatamente o que eu te falei, Sandra. A gente coloca em prática aí a lei da tolerância, né? Da paciência, de se doar, de saber também a hora de baixar a cabeça mesmo, de ficar quieto, de preservar o que a gente tem. E eu não acho vergonha nenhuma uma pessoa às vezes se doar mais do que a outra, enfim. Bom, vamos lá. Lourdes está falando aqui, grande palestra, promover a união conjugal. É só no meu aqui. Não, Parou. voltou, né? Agora Não, voltou. Voltou ao normal, né? Ó, a Lourdes falou, tá dando uma travada aí, não tá não? A imagem está meio distorcida. Bom, a Lourdes falou, acho que tem um pouquinho de cada um dos 5 no casamento. A Sandra, a Ana comentou agora um pouquinho, a Ana comentou da Sandra. Sandra, caiu, mas voltou rapidinho aí, só dá uma aguentadinha aí que a gente está com algum probleminha aqui, que a gente está com outro celular de novo. Mas aparentemente só caiu e voltou, pelo menos o meu aqui, ficou 1 ou 2 segundos fora do ar e voltou, tá? Eu acho que foi muito útil a palestra do Wilson e da Flavinha. De novo, super leve, super bem divertida, bem agradável de assistir, mas totalmente pautada em doutrina espírita. O Wilson e a Flavinha ontem, em pouquíssimos momentos, deram opiniões particulares, usaram os exemplos, claro, os exemplos da vida deles, mas sempre embasados, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Citaram a questão do Martins Peralva em relação àquela relação dos casamentos. Para quem quiser, tem uma palestra muito bacana com o Raul Teixeira falando desses tipos de casamento, é bem engraçado, bem bacana, falando em relação a isso, tá bom? Bom, rapidinho os avisos, para a gente não passar muito hoje. Amanhã às 7 horas nós temos Evangelho no Lar, das 7 horas da manhã, né? Comigo e com a Ana. Às 7h30 da noite nós temos uma live musical com a Natasha Mequena. Quem conhece, uma cantora lírica que faz um trabalho com relação à doutrina, e está marcado amanhã às 7h30 da noite uma live com ela. A Marie está falando, foi muito bom. O casamento ideal. O casamento ideal, mas é difícil. Difícil né, Marie, não tem jeito. Ideal é para cada um, gente, não tem jeito. Amanhã até eu tinha feito um outro artigo, já vou entregar para a Valéria. Eu tinha feito um artigo diferente, aí lembrei disso. Ontem o Wilson e a Flavinha acabaram fazendo e eu acabei fazendo de alma gêmea. Então alguns vão se decepcionar muito, outros vão se encontrar muito. E aí a gente vai conversar um pouquinho disso, mas
foi bem útil. Então amanhã, 7 horas, Evangelho no Lar, 7h30 da noite, a Natasha Mequena com uma live musical. Não percam, que realmente vale a pena. Para quem ainda não conhece, quiser dar uma olhadinha na internet, tem muito vídeo dela na internet, bem bacana, vocês vão gostar. É um outro estilo, já vou avisar, que é um outro estilo do que a gente está acostumado, do Ed, do Jim, do Paulo e da Leia, é um outro segmento, vocês vão perceber que é completamente diferente disso, tá? Mas extremamente rico. Então fica o convite. Sábado, 11 horas da manhã, Educação Espírita Infantil, é a última semana, né? Antes da participação do molecada, lei de destruição ainda. Então, lei de destruição ainda no sábado, é a última semana sem as crianças, na outra com as crianças. Domingo, também às 11 horas da manhã, Mocidade Espírita, com o mesmo tema, encerrando lei de destruição. Aliás, já fica o aviso, a Mocidade no domingo às 11 horas vai ser o mesmo tema que a Ana e a Cláudia estão tocando com a educação infantil. O Edmilson está falando, conheça a Natasha, ela é daqui, exatamente, Edmilson. Então, para quem não conhece, vale a pena assistir. Marcelo, grande abraço, faz falta quando não está por aqui. Tá bom? Então, domingo, sábado, às 11 horas, Educação Infantil, Espírito Infantil, domingo, Mocidade Espírita. No outro final de semana, com a participação das crianças, no sábado, encerrando o assunto, e no domingo, não encerrando o assunto, mas talvez até pedir para os meninos entrarem mais ou menos nessa linha, mas nós vamos ter um bate-papo entre 2 centros espíritas das mocidades, né? Aqui do Amigos do Bem e do Eterna Amizade. Então vai ser no dia 20, no outro domingo, tá bom? Nós conseguimos não, nós conseguimos atingir os 200 números da rifa, na verdade nós conseguimos vender 225 números. Se alguém ainda quiser comprar número até na sexta-feira, nós ainda vamos deixar aberto, porque nós vamos fechar no final de semana, receber de quem comprou e tudo mais, então nós vamos ter até o domingo, até a segunda-feira para a gente estar acertando. Se todos estiverem pagos, na quarta-feira aqui, antes nesse horário que a gente dá os avisos, nós faremos o sorteio ao vivo, tá? Nós vamos divulgar a relação toda com os nomes. Bom, cada um que comprou já passou para quem vendeu, para os amigos, o número que cada um ficou. Nós vamos fazer o sorteio na quarta-feira. Caso a gente não tenha recebido todos os números, esses números que nós não recebemos, nós vamos riscar e considerar não vendido. Caso desses números, a gente vai sortear outro, não vai ficar para o centro, tá? Então vamos supor que deu um número que alguém que não pagou, nós vamos repetir o sorteio até a gente conseguir, acredito eu que não vai ter ninguém, né? Tomara que não tenha ninguém, porque aí a gente vai ter os 225 números vendidos. Ivone, guardei sim, e a gente não foi buscar domingo, mas depois eu te conto. Tá? Então, quem puder ainda, quem quiser comprar até o final de semana, dá tempo. Na segunda a gente encerra, fecha com todo mundo que pagou, que fez o depósito lá na conta, no Pix, lá do centro ou de outra forma. E na quarta-feira aqui no estudo nós faremos o sorteio. Para quem está chegando, a rifa é R$10 o número. São 3 capas de chuva, né, para moto, uma masculina, uma feminina e uma capa para moto, tá? São capas bem legais, o valor é considerável, né? É da Delta, para quem anda de moto. Nós não temos moto, mas é uma marca famosa, foi o Mazinho lá de São Carlos, que é a representante que doou, mas muito caro, né? Muito caro não, né? Segundo o que a gente avaliou, a gente ouviu falar, as 3 capas juntos, mais ou menos, vai dar em torno de R$1.000 por aí, tá? Então nós temos que agradecer muito o Mazinho, né? Porque com isso nós conseguimos praticamente comprar 20 cestas, né? Nós vamos conseguir atender esse mês, quase todas as famílias só com esse dinheiro da rifa. Então nós temos que agradecer demais o Mazinho, quem comprou a rifa, né? Então está disponível na página, nós vamos publicar amanhã de novo para dar esses 2, 3 dias aí, esse tempinho, se mais alguém quiser. Qualquer R$10 ajuda demais, né? Aquela história que a gente faz, quer dizer, 10 pessoas comprando, nós compramos uma cesta, né? Parece pouquinho, então R$10 de uma pessoa, se 10 comprarem até mais uma cesta que a gente compra, tá?
Então, agradecer demais. Gervásio, muito bem-vindo. Falei para você que a gente estava sentindo sua falta. Gervásio. Ele falou para mim que ele estava sem celular. Ah, tá. Gente, então, último aviso, sábado nós vamos fazer um bazar, nós divulgamos na página, não, acho que nós nem divulgamos, só divulgamos o bazar, nós não divulgamos as fotos, mas nós pegamos todas as doações que nós tínhamos aqui no Amigos do Bem, desse um ano, né, porque a gente ficou sem atividade presencial, sem poder fazer o bazar, e levamos não, o pessoal da Casa Maria de Nazaré de Duartina veio buscar com o caminhão, deu um caminhão lotado, graças a Deus, de roupa, tinha alguns móveis, algumas coisas que vão ser úteis lá. E no sábado nós vamos fazer um bazar em parceria com a Casa Maria de Nazaré, lá em Duartina. O espaço deles é muito bacana, eles já fazem uma vez por mês, mais uma parceria que eu acho fantástico, né? E quem convidou foi o Diego, através da Casa Espírita. Dessa parceria, o que sobrar desse bazar já vai atender uma outra casa, lá em Neves Paulista, a casa que o Newton dirige, que também, claro, como todas as casas, passando por dificuldades absurdas. Então, o que sobrar desse bazar vai ser levado para lá, para se vender lá, para tentar arrecadar também, para a gente dividir também entre as casas, para poder fazer. E eu falo isso, tem gente que fala assim, nem precisa divulgar isso. Precisa sim, gente, porque, por incrível que pareça, é um milindre, é uma ciumeira entre as casas espíritas que vocês não têm noção. Parece coisa de primário, mas no primário a nossa época, né? Porque hoje em dia os moleques no primário estão com o celular e nem olham para o lado, quem está do lado. Mas na nossa época, aquela ciumeira que a gente tinha. E quando eu falo isso sempre, vou continuar falando, cada vez que acontece esse tipo de coisa, de parcerias assim, de uma casa que é de Duartina, não tem nada a ver com Amigos do Bem, se propor a fazer um bazar, dividir renda para que a gente consiga, tudo bem que a gente está doando, a gente está doando, não. As doações que deram para Amigos do Bem foram para lá, tudo bem que isso acontece, mas me deixa muito feliz quando acontece esse tipo de coisa, porque realmente as pessoas parecem que estão entendendo qual é o objetivo da coisa, e a gente atender o máximo de pessoas possíveis, independente de ser em Pederneiras, de ser em Duartina, de ser lá em Neves Paulista, enfim. Isso me deixa realmente muito feliz. Eu falo muito disso, às vezes até chato. Eu só queria esclarecer uma coisa. A gente deixou aqui conosco roupas de bebê, roupas de crianças pequenas, né? Roupas mais ou menos que a gente sabe que as nossas crianças, mesmo não tendo a educação espírita infantil presencial, por não ter o local para fazer, a escola está fechada, nós guardamos. Cobertores nós não doamos, porque a gente vai entregar nas ruas depois os cobertores. Então, deixa claro isso. Esses são doações, tá? Né? Isso daí a gente doa. Então, a gente pensa nas nossas crianças e vai até elas entregar. E cobertores também. E muita gente pode perguntar, quem está chegando agora, nossa, mas por que vocês não fizeram aí? Porque o Centro Espírita Amigos do Bem é muito pequeno. Nós, quando temos o projeto das crianças, nós temos a escola que nos apoia. Nesse momento de pandemia, nós não teríamos lugar para fazer o bazar que a gente faz no pátio da escola e agora está impossibilitado. E a Cláudia está aqui. Que pode... como nós não estamos fazendo nada presencial, nós não íamos fazer mesmo, né? O quarto ali estava até o teto de coisa. Para entrar. Até o teto de coisa. E a gente preocupado com coisas aqui guardadas e pessoas precisando, né? De roupas e sapatos, enfim. E essa parceria, eles vieram buscar, e que eu acho fantástico, eles saíram de lá no feriado para carregar o carro, para fazer realmente uma parceria, um favor. Então, é a nossa gratidão pela Casa Maria de Nazaré, pelo pessoal de lá. E até falaram, bom, depois vocês carregam, a gente leva de volta o resto que não vende. Não, é para continuar para quem precisa. E falando em parceria, parece que só porque eu falei, o Vado está aí, outro grande parceiro, que é o nosso lar lá de São Carlos, nós temos parceria com as transmissões. Né? E só lembrando, a Ana lembrou agora disso, das doações, lá também, gente, tem uma parte que é para doação e uma parte que vai para o bazar. Eles já separaram o que é para ser doado, que são os que eles assistem nos domingos no almoço, e esse bazar é uma parte que é para justamente... E nós sabemos que está todo mundo, nós sabemos da dificuldade, o Vado está aí, né? Lá em São Carlos também tendo que fazer pizza, porque
os gastos continuam, as atividades assistenciais nós tentamos fazer, vocês estão vendo o sacrifício para vender a rifa, para poder comprar a cesta básica, enfim, está complicado para todo mundo. Mas assim mesmo, eles têm um trabalho só de doação, como a Ana e a Cláudia separaram os infantis, porque roupa de criança, na minha opinião, né, não dá para vender, né? Isso é uma opinião muito particular. A gente tem essa política. Então, como a gente tem, de repente, esse trabalho, então fica mais fácil, porque a gente já tem para quem direcionar. Mas, independente disso, eu acho que roupa de criança é muito difícil a gente pensar em vender, né? Porque a criança não vai lá buscar porque quer só, né? Principalmente roupa de bebê, né? Todas, né? Com as crianças nossas, a gente sabe que a dificuldade que é, mas aí cada um tem a sua política para agir, enfim, não vou me meter nisso, mas para nós aqui, a Ana falou, lembrou bem, para eles lá em Duartina também, roupa de criança eles não vendem, brinquedo eles não vendem, é tudo para doação, tá? Então, fica o aviso, com certeza no sábado eles fazem algumas transmissões durante, nós vamos trabalhar, nós vamos para lá para ajudar na organização, então mesmo porque já está tudo pronto, né? Nós vamos pegar só o filé, nós vamos lá só vender, mas vamos estar lá com eles no sábado, com certeza eles fazem algumas transmissões, se der certo a gente faz alguns trechinhos também, enfim, é um trabalho muito bacana. E aí, a hora que eu estava falando da parceria, o Vado entrou, e o Vado sabe disso, e a gente sabe dessa dificuldade que é. E quando surge, eu vou falar de novo, ele fica sem graça, a mesma coisa quando eu falo dele, falo do Júnior, falo do Orson. Essas parcerias realmente são para mim, Alexandre, para o que o Amigos do Bem acredita, são fundamentais. Essa transmissão que a gente tem feito nos 3 canais só é possível por conta da parceria com o Nosso Lar. Com isso, as nossas transmissões nós estamos retransmitindo para Maria de Nazaré, que é esse parceria que tem, porque eles não têm atividade online só um dia da semana, então pediram para a gente transmitir. Enfim, a coisa vai tomando uma proporção nesse sentido, né? De que a gente agregue mais pessoas, mais casas e que a gente atinja mais pessoas e mais corações. Até aqui nós estamos tentando fazer isso, quem sabe, né? Que em Pederneiras também aparece, que tem uma luz no fim do túnel, e a gente vai, talvez, acreditando que talvez essa pandemia tenha feito algum efeito positivo na cabeça de outras pessoas. Então, são esses os avisos. Gente, vamos lá, quem está com o livro na mão, como nós falamos. Belete. O Lete não chegou hoje, deve chegar amanhã, eu tinha marcado, estava programado, não chegou. Então, quem gosta de acompanhar pelo livro aí, é a última lei das leis morais, né? Nós estamos na lei de justiça, amor e caridade, e hoje nós vamos tentar fazer as questões 878 até a 879. 878, 878A e 879. Nós vamos encerrar o primeiro item da lei de justiça, amor e caridade, que é justiça e direitos naturais. Então nós já fizemos 5 questões, né, se eu não me engano, 5 ou 6 questões as outras 2 semanas atrás, semana passada nós não tivemos, e vamos tentar encerrar hoje. É isso, né? São 6, né? Se contar, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 questões e mais essas 3 que nós vamos fazer hoje. Então, como eu sei que tem gente que gosta de seguir com o livro na mão aí, questão 878 a 879. O Vado está aí agora que eu lembrei, a semana que vem nós vamos ter o encontro, as frases de Jesus internacional, que é a Maria João, que já é trabalhadora do Amigos do Bem, mas lá de Lisboa, e na outra segunda é o Júnior que vai estar com a gente aqui, falando. Então, as coincidências que a espiritualidade vai aprontando com a gente na hora. Tá bom? Todo mundo com o livro aí? Tudo em ordem? Dá pra gente ir? Beleza aí? Tudo em ordem? Alguém que está com o livro gostaria de... A Lourdes já tinha colocado 6, mais rápido que a gente. Lourdes ajuda a gente. Até nas observações ela já copia rapidinho e já ajuda a gente aqui. Obrigado, Lourdes. Acho que ela já deixa tudo anotado. Ele vai perguntar isso, eu já vou deixar. A Lourdes estuda à tarde, muito bem. Vamos lá então, gente. Tudo bem aí? Dá para ir? 878? Pode. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito,
que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito, o limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Quem quer começar? Então, na pergunta aqui, a gente entendendo melhor essa pergunta, ele fala, podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, ou seja, até onde vai o meu direito? Né? Até onde vai o meu direito? Que é o que fará conhecer o limite desse direito, quer dizer, eu não tenho limites, né? Aí eu me engano, eu acho que eu sou completamente sem limite. A extensão do meu direito. A resposta dos espíritos. O limite do direito, que com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias reciprocamente. Ou seja, o meu limite vai até onde vai do começo do outro, como nós já falamos no estudo passado, né? Mas muitas vezes, muita gente não consegue enxergar isso. Mas é essa a pergunta de Kardec que ele diz, né? Quando o homem engana-se, ou seja, ele se acha muito mais do que o outro, o irmão. Ele acha que ele tem muito mais direitos do que realmente ele tem, né? É a vaidade aí dizendo mais alto. Bom, gente, a pergunta, eu acho que a Ana Cláudia já falaram, é curtinha, a pergunta, mas ela vem repetir algumas coisas que a gente já conversou, né? E a gente repete toda vez de novo, né? Eu sempre digo da história da fé raciocinada, me incomoda um pouco quando a gente fala isso. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, o que a Ana falou agora, eu posso achar que eu tenho mais direito do que eu tenho. E a gente não faz mais isso, óbvio, né? Nós já estamos num patamar que ninguém mais faz isso. Eu nunca acho que eu tenho mais direito do que eu tenho de verdade. Que é o que lhe fará conhecer o limite verdadeiro desse direito? É a pergunta do Kardec é essa. Muitas vezes eu aqui acho que eu tenho mais direito do que... Ou eu me confundo, ele está sendo bonzinho, Kardec, né? Podendo só me enganar, quer dizer, sem querer entender que a extensão do direito dele, que a extensão é maior do que ele imagina, porque ninguém imagina que o direito dele é menor. Alguns ainda até acham, depois a gente até comenta disso, nós vamos comentar mais para baixo. Tem muita gente falando travou, mas aparentemente está normal, viu? O Edmilson travou e voltou, a Edvânia falou, mas aqui para mim, aquela hora deu aquela travadinha, mas agora não. Então, só falando disso, então, o que ele pergunta? Algumas vezes eu posso me equivocar, achar que eu tenho mais direito do que eu realmente tenho. Algumas vezes eu posso achar que eu não tenho direito a algumas coisas, e eu tenho. Sou muito humilde. E a resposta dos espíritos não é só a questão do direito, do meu direito, vai até onde começa o do outro. A resposta deles nessa questão, eu acho ela mais profunda e mais interessante do que aquilo que a gente repete sempre, que meu direito vai até onde começa o do outro. Que olha o que eles falam, o limite do direito, que com relação a si mesmo, ou seja, o seu limite, para você não cometer nenhum equívoco, não é só... primeiro porque nós não sabemos, às vezes, aonde que começa o direito do outro. Nós temos essa dificuldade de entender aonde que começa, aonde que acaba o meu e aonde começa o do outro. Principalmente nós somos folgados, então nós achamos que nós podemos um pouquinho mais, que o outro é que pode coxambrar um pouquinho e vir um pouquinho menos. Olha o que eles respondem. O limite do direito com relação a si mesmo, ou seja, o limite que você vai ter que entender que é reconhecer ao seu semelhante em idêntica circunstância e reciprocamente. O que ele está falando para a gente aqui? Que o seu direito, você vai entender qual é o seu direito, de que se você colocar o que você está fazendo no outro, a Cláudia vai fazer exatamente o que eu estou fazendo e eu vou achar que a Cláudia está fazendo dentro do direito dela. Em idêntica circunstância e reciprocamente. Quer dizer, a Cláudia vai fazer exatamente o que eu estou fazendo e eu vou achar que a Cláudia está certa. Então é mais do que até onde o direito meu vai, até onde o Cláudio começa. Vocês concordam?
Porque, ou não, ou todas as vezes nós realmente entendemos qual é o meu limite do direito meu, vai até onde começa, nós sabemos aonde começa o direito do outro. O outro sabe aonde começa o direito dele. Então, o que eles estão falando para a gente aqui, nesse final, é mais profundo e mais difícil, para mim, pelo menos. Reconhecer ao semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Nesses períodos que nós estamos de paz e tranquilidade no país, onde nós não temos divergências políticas, partidárias, de ideologias, de nada, nós estamos vivendo praticamente num céu de brigadeiro, sem problema nenhum, a gente não consegue imaginar isso que Kardec está perguntando há 160 anos atrás. Ele devia passar um momento muito conturbado naquele período, né? Onde as pessoas não respeitavam, não tinham muita noção. O que nós estamos falando é simplesmente agora da situação que nós estamos vivendo disso. Ó. Reconhecer ao seu semelhante idênticas circunstâncias e reciprocamente. Você, o candidato, não é possível você votar nele. Você é antidemocrático. Por quê? Porque eu votei no que você não queria? É absurdo você votar em tal candidato. Por quê? Porque você não concorda? É, porque eu não concordo. Pronto. Inverte. Pergunta para ele quem é o candidato dele e se coloca-se o direito dele de votar naquele candidato nas mesmas circunstâncias e reciprocamente em relação aos argumentos que ele está usando, se encaixa no que você está fazendo. É essa a resposta dos espíritos. É esse o meu direito. Aí eu não vou nunca me equivocar em relação ao direito que eu tenho. Ou é a mesma coisa do que nós falamos sempre? O meu direito vai até onde o do outro começa. E aí? Nada? Beleza? Sim? Aqui, ó, essa palavra, reciprocamente, está ligado com a questão, não lembro o número, isso que a gente estudou a semana passada, só se eu estiver muito enganada, porque eu tenho que me colocar no lugar do outro. Mas eu tenho que colocar o outro no meu lugar. E eu acho que essa palavra aqui liga naquela questão, porque eu não quero nada de ruim para mim. Então eu que coloque o outro no meu lugar também. Tem que ter essa... Eu me colocar no lugar dele e ele no meu lugar. Por isso que ele fala em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Quer dizer, olha, você faz a mesma coisa, se coloca na mesma situação, põe o outro na mesma situação sua e você na outra situação. E vê se ele tem direito de estar fazendo aquilo. Essa é a pergunta. Porque o que eu falo sempre em relação ao meu direito vai até onde começa o do outro, nós conseguimos realmente identificar onde começa o do outro? Ou nós muitas vezes, como a Ana falou agora há pouquinho, por causa do egoísmo, da vaidade e tal, eu acho que o outro não tem tanto direito assim. Que o outro pode ceder um pouquinho mais, para que o meu direito também avance um pouquinho mais. Ou nós não fazemos isso, nós não vimos isso. Na verdade, a gente olha as nossas necessidades e as nossas tristezas, os nossos problemas com um olhar tão grandioso e acha que o outro não enxerga, porque o outro também não é tão bom assim, né? Ele podia olhar melhor para mim. Poxa, afinal de contas a vida dele é tão boa, e será que o outro está vivendo a mesma coisa ou pior do que você está vivendo? O Joseph fez um comentário que a gente já falou, a base é o mesmo, não faz para o outro o que você não faz para você mesmo. É a mesma, exatamente, é a base em relação a isso. Mas o que eu acho muito importante, a Márcia está falando empatia, compaixão, o que eu acho muito importante, a Cláudia lembrou, é de que isso é diferente dessa questão, para mim, estou falando em relação à minha interpretação em relação a isso, que eu acho ela diferente do que a gente sempre fala, o meu direito vai até onde começa o do outro. Mas eu sempre acho que essa frase é frase pronta e que nós não conseguimos, pelo menos eu e a maioria das pessoas que eu conheço, não tem essa percepção ou não gostam muito da ideia de que o meu direito vai até onde o do outro começa, mesmo porque eu acho sempre que o outro pode ter um pouquinho mais de paciência comigo. Né? Aqueles exemplos que eu dou sempre, assim, ó, pro Alexandre, meu filho. Ligo para o celular dele, ele não atende.
Eu não sei para que existe o celular, deve ser para o Instagram, para as redes sociais. Eu sei que é mais importante, porque o celular não foi feito para se falar. Ele foi feito para outras 1000 funções, para tirar fotografia, para filmar, mas não para falar. E eu ligo e não atende. Certo? Direitos, extensão do seu direito, reconhecer o seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Quando ele me liga, se eu demorar 15 segundos para atender, é um parto. Nossa, fiquei preocupado porque eu achei que não tinha... Cristo! Eu ligo 18... Não, mentira, eu não ligo, eu desligo 1 ou 2, não atendo, eu não ligo de novo, depois até a hora que ele me liga de volta, porque ele vai precisar de dinheiro. Né? Que normalmente são assim, não sei se os filhos de vocês, mas os meus são. Então, o que é? Então, o meu direito vai até o direito do outro? Ele está olhando que o direito dele vai... O direito dele, quando ele pensa dessa maneira que nós falamos, de que o direito dele vai até onde começa o meu, quando ele faz isso, ele entendeu que o meu direito de repente começa no momento que ele deveria ter me atendido para eu atendê-lo? Ou ele acha que é mais importante o que ele precisa falar para mim do que o que preciso falar para ele? Ah, Márcia, você me desculpa, tenha paciência, homem jovem é outro papo. Na minha época de orelhão, se eu não ligasse no horário que eu tinha combinado, era outro, realmente era uma outra conversa. Essa história de que papo de jovem é outro, responsabilidade de jovem é a mesma de adulto, principalmente quando eu quero os direitos do jovem. Me desculpe, mas não concordo não. Então, é nesse sentido que nós estamos falando. Então, quando eu mudo idêntica circunstância e reciprocamente, vocês concordam que muda a imagem da história? Se eu ligar e você não me atender, ou se você me liga e eu não atendo, te dá o direito de eu te ligar e você não me atender? Eu entendo da mesma maneira ou eu sempre acho que não? Que você precisa me atender naquele momento, que é desesperador, eu preciso falar com você naquele segundo. Naquele segundo, pode ser 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 10 horas da noite, qualquer horário. Eu preciso porque eu preciso. Agora, se eu preciso falar com você às 10 horas da manhã, eu não consigo falar. Se eu preciso falar às 11 horas, eu não consigo falar. Eu estou agindo em idêntica circunstância e reciprocamente em relação à extensão do meu direito. Então, isso é muito diferente do imaginar o meu direito vai até onde começa o do outro. Porque se eu falar que o meu direito é não atender o telefone mais, ele não vai entender isso como igual. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande nesse sentido. Mais algum? A Lourdes está falando tudo igual, só muda o endereço. A Ivone está falando todos iguais filhos. A Zilmar está falando a nossa casa não é diferente. O Luiz Alberto está me ajudando. No meu tempo a conversa também era outra. O Edmilson está falando, direitos, beleza, estou dentro, mas deveres, 3 pontinhos. Concorda, Edmilson? Tem aquelas ideias do Edmilson, daqui a pouco ele começa os presentes. Gente, mais algum? Mas vocês concordam? Eu gostaria que a gente entendesse, para mim, me chama muita atenção essa questão por conta disso. Porque a gente acostuma falar, mas eu sei qual que é o meu direito. Vai até onde começa o do outro. Eu estou dando um exemplo prático para vocês, que para o Alexandre, meu filho, por exemplo, o direito dele vai muito além da onde começa o meu, na minha opinião. E talvez, na minha opinião, o meu direito vai muito além do que o Alexandre acha que é o dele. Então aí nós temos um problema. Então aí nós não podemos usar aquela frase de que o meu vai até onde começa o do outro, que é onde começa o do outro para o outro. Ele se encaixa mais ou menos essa frase, porque eu é que ponho, que vejo o limite do outro. Eu que vejo o meu limite e imponho do outro. Egoisticamente. O meu limite vai até onde começa o outro. Mas acontece que a minha visão não é igual a de Deus não é idêntica à circunstância e reciprocamente. Então, exatamente. Essa frase é usada, mas ela não é pensada na hora de falar, porque aí, se eu for discutir com o outro, ele vai ter 1000 argumentos para falar para mim, mas você está invadindo meu espaço. Que ele tinha direito de fazer aquilo. Olha, eu fiz isso, eu estou fazendo isso, você está fazendo isso, entendeu? Deixa eu só comentar alguma coisa antes de você complementar. A Ivone está aí. Ivone, eu acho que o Macau entrou só porque você está assistindo.
Falamos de você domingo retrasado, 3 domingos atrás, Macau. Nós fomos na casa da Ivone buscar uma doação e ela estava falando muito bem de você. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, Cláudio, dessa? Gente, mais alguma dessa daí? Vamos lá, então? Esmeralda, o seu nome já está no caderno de oração. Eu já anotei, ok? Fica tranquila. Coloca a sua aguinha aí. Participa do estudo. Vamos lá, 878A. Obrigado, viu, Macau, de estar aí com a gente. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores, não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que se serviu para fazer os outros, e todos aos seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma espécie de deferência para com os que mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto. Para os que se julgam superiores, conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida, quando a autoridade for deferida à sabedoria. Cláudia, pode começar a comentar que você não Olha, começou aqui, muito. não, aqui quando eu estava lendo, eu fiz umas anotações, mas nem vou. Eu pensei na seguinte posição num trabalho, como o meu lá na escola. Tem a direção e eu sou subordinada a ela. Eu tenho que seguir, só que isso não dá o direito, assim como não dá o direito a mim, de humilhar, pisar no meu aluno. Eu sei que eu tenho que fazer o meu papel ali, seguir as ordens, assim como eu tenho que tratar o meu aluno bem, dar o meu melhor para ele. Então, cada um nós temos as nossas posições aqui na sociedade. Só porque um não é superior ao outro, que ele tem direito de humilhar. E não é também porque, às vezes, eu estou lá embaixo, que eu fico com raiva, porque meu serviço é aquele. Eu não tenho o direito de ofender aquela pessoa, porque se ela me deu uma ordem, faz parte do serviço. Eu não sei se eu estou errada na visão que eu tive enquanto eu lia. Mas é porque aí as leis de Deus, todo mundo é igual perante os olhos de Deus, só que aqui nós temos o trabalho. Assim como outro dia eu cheguei para ela e falei, olha, eu já sei qual é a resposta que eu vou dar, só estou te informando. Ela deu risada, porque o que eu ia fazer não estava. Eu comuniquei primeiro a ela, depois eu dei o recado para a mãe. Eu já tinha tomado a decisão, só que foi dentro do que eu conhecia, que eu podia fazer, e ela concordou. Então, a gente tem um diálogo, mas tem que ter um respeito, assim como ela é autoridade dentro da escola, porque se não tiver uma pessoa ali para comandar também, vamos falar a verdade, né? Em todo lugar tem que ter. Perfeito, claro. Porque senão vira bagunça. Vamos falar o português claro. Eu só vou fazer a pergunta de novo, só para a gente reforçar e entender por que está perguntando, qual é o comentário que ele fez. Por que ele está emendando com a 878? Lembra, não, 78, lembra que tem a 878, é complemento da 878. Né? Que ele fala que, podendo se enganar, o que faz reconhecer, nós discutimos tudo aquilo. E na A, olha o que ele vai falar. Mas, se cada um, já que você falou que cada um tem direito a tudo, mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos do seu semelhante, ou seja, o meu direito é igual da Ana, da Cláudia, da Maria, do João, de todo mundo, que virá a ser da subordinação aos superiores, não será isso a anarquia de todos os poderes? Ele está perguntando o seguinte, se eu tenho direito igual a todos, o Vado está comentando aqui antes da Ana, o Vado te ajudou, vai aproveitar o embalo. Subordinação é uma das ferramentas de evolução? Então a pergunta que ele está fazendo é assim, se todo mundo pudesse
ter os mesmos direitos? A Cláudia deu o exemplo da escola, por exemplo. Se não tivesse diretor, coordenador, professor e aluno, o aluno poderia tomar as decisões exatamente como a diretora. É isso que ele está perguntando. Se nós temos todos os direitos iguais, nós podemos, cada um, tomar a decisão por si só. E aí complementa, não será essa anarquia de todos os poderes? E aí eu vou aproveitar a pergunta do Vado para a Ana aproveitar também, eu acho. Subordinação é uma das ferramentas da evolução? Com certeza, Vado. A gente até estudou de sábado, em um dos nossos estudos, nós falamos, se eu não me engano, se a Cláudia me ajuda, que aquelas pessoas que vêm com não sei se foi com a Cláudia ou se foi no Evangelho, agora a gente vem às vezes numa encarnação com um certo poder, ou um certo você mandar em algumas pessoas, né? Você ter algumas pessoas para ser cuidadas, na verdade, e de repente você as humilha e não trata os seus subordinados como seres humanos decentes e ajudar na evolução dele, né? E aí, de repente, numa outra encarnação, você vem subordinado, você não vem mais com essa, como você vem na outra encarnação, né? E isso, com certeza, a subordinação, né? Ou você está numa hierarquia, seja ela social, profissional, não tira o mérito moral de ninguém, né? Agora a gente tem que pensar moralmente. Tem pessoas que moralmente se elevam sem falar nada, só pela sua moral. Independente do emprego, da classe social em que ela está, moralmente você já se sente, não vou dizer inferiorizado, mas você já se sente um degrau abaixo, moralmente. Jesus, por exemplo, ele não impôs nada. Jesus, só a moral de Jesus, os seus exemplos, ele já era de uma outra classe. E ele não era da classe mais rica, muito pelo contrário. Ele era da classe dos mais humildes. Só que a moral do Cristo já mostrava para ele a sua superioridade. E isso a gente vê hoje em dia. Muita gente, como eu disse, vou falar novamente, muita gente que não sabe nem ler nem escrever e chega perto da gente, a gente se sente tão pequeno, né? Tão pequeno. Então, temos os dois lados aí que a gente pode conversar sobre esse lado de não virar anarquia mesmo, né? De ter essa escada evolutiva aí, e a gente entender onde a gente cabe nessa escada evolutiva, e tem também a lado moral. Conforme, quanto mais moral adiantada eu tiver, com certeza, eu também não preciso me impor, naturalmente isso acontece, né? O Valo está ajudando a Ana aqui, já complementou. Ser ou estar subordinado, bendita reencarnação. O Wilson também chegou agora. Wilson, nós já fizemos comentários da sua palestra, muitos elogios. Viu? Obrigado por estar com a gente agora. A Márcia, vou aproveitar antes do meu comentário, a Márcia está falando assim, ó, para tudo é necessária hierarquia. Infelizmente, o que não devemos confundir hierarquia com humilhação, que a Cláudia comentou. Exatamente não é o que tem, sim o que você é. E aí vai o que a Ana complementou. Eu vou aproveitar... Seria não confundir autoridade com autoritarismo, exatamente. Né? Eu vou aproveitar três coisas aqui, ó, o Vado, dessa situação da subordinação, seria uma forma de evolução. Na verdade, eu acho que é a mesma coisa. Eu fico imaginando, né, Vado, num patamar menor, que isso é a mesma situação que a gente sempre diz da história das provas da riqueza e pobreza, né? Ser subordinado, com certeza, faz parte da nossa evolução, porque muita gente tem uma dificuldade muito grande de ser subordinado. Do mesmo jeito que eu acho que a prova de quem é autoridade, de quem tem um subordinado, também é muito complicado. Por quê? Porque o limite é muito pequeno, que nem nós falamos agora, a Cláudia acabou de comentar, a Márcia acabou de comentar, quer dizer, eu posso ser alguém que tenha um subordinado e lide com essa situação, fazendo com que esse subordinado
evolua, e nós podemos aqui encaixar todas as situações que a Ana comentou e que a Cláudia comentou. Vamos pensar moralmente, mas podemos pensar intelectualmente, materialmente, enfim. Nós podemos usar todas essas situações. Mas vamos puxar para o lado moral, que a Ana acabou de dar o exemplo. E aqui ele fala sempre, ele fala tudo isso nessa questão, né? Qual que é o grande problema de ser subordinado? Qual que é o grande problema de ser subordinado? É que a maioria de nós, por orgulho, que ainda é muito forte, ainda é extremamente presente na nossa realidade do mundo que nós vivemos, de prova e expiação, nós temos uma dificuldade muito grande de ser subordinado. Porque nós entendemos, a maioria de nós enxerga que ser subordinado é ser menos. E quem disse que ser subordinado é ser menos? Em que lugar que está aqui? Ele fala isso nessa questão toda. Ó. Esses direitos são eternos. O homem que estabeleceu parece em sua... Ademais, cada um sente bem a sua força ou sua fraqueza. Quando nós olhamos, é claro, a Valéria Baia está falando, o problema sempre é obedecer. Porque nós temos esse orgulho extremamente exacerbado. Nós temos uma dificuldade muito grande. É a mesma coisa, de novo, eu sempre falo para vocês que eu gosto dos exemplos que são os que a gente convive, que são mais fáceis para a gente se pautar quando nós vamos conversar. Quantas e quantas vezes que eu já ouvi, não diretamente, às vezes diretamente, mas depois ouço comentário, nossa, a Ana trabalha como secretária de um médico. Nossa, mas você é secretária? Sim, sou subalterna de um médico. Que sem o meu trabalho, você não seria atendida pelo médico. Opa, verdade, né? Não tinha parado nisso. Do mesmo jeito que se a Ana se sentir extremamente incomodada de ser subordinada ao médico, fica complicado. Por quê? Porque o médico passou por um processo, e aí nós podemos discutir, aí já não é, nós estamos falando da parte material, mas passou por um processo onde ele foi ser médico e está oferecendo emprego para alguém que vai ser subordinado dele. Qual que é o problema que nós temos em relação a isso? Sabe o que eu acho que é o problema geral disso tudo? É que as pessoas não entenderam que uma depende da outra. Uhum. Uma depende da outra. Eu sou só a secretária, eu já ouvi isso. Você é só uma secretária. Só que sem a secretária do médico que eu trabalho em outros consultórios, em outros lugares, talvez você não seria atendido. Talvez eu não teria horário para você. Porque ele não tem noção nenhuma do que eu faço com a agenda. Certo? Não teria acesso ao médico. Como a gente tem, você é só um lixeiro? Será que ele é só um lixeiro? Fica sem lixeiro uma semana? O que acontece com a tua cidade? O que acontece com a tua rua? Então o problema é esse, as pessoas não entenderem que umas estão ligadas nas outras, desde o presidente, do médico, sei lá eu, até o menor cargo, e cada um fazendo o seu papel na sociedade. Hoje ele veio como médico, amanhã não sei como ele vai encarnar. Isso nós estamos falando, eu dei esse exemplo da matéria, gente. Eu dei esse exemplo da realidade material. Mas eu vou aproveitar o comentário do Ed. Se nós estamos pensando nisso, e a Ana deu o exemplo, por exemplo, da autoridade moral que tinha Jesus, a gente sempre, nossa, acha lindo quando a gente comenta isso e tal, o olhar dele definia o que nós estávamos fazendo. Ao mesmo tempo, o Ed lembrou muito bem, nós não temos uma hierarquia na realidade espiritual? Nós não temos a escala espírita, que nós espíritas, de novo, nos dizemos a doutrina da fé raciocinada. Mas não tem, então, uma hierarquia? De novo, nós falamos lá atrás, na lei do trabalho, nós não, por lei natural, nós não estamos o tempo todo, ou deveríamos estar o tempo todo, estendendo uma mão para baixo, uma mão para cima, auxiliando o que está menos evoluído e sendo ajudado pelo que está mais evoluído. O que é isso? Não é hierarquia? Quem está mais evoluído moralmente vai me ajudar? Em que situação? Na mesma, equiparada, ou eu continuo subordinado à condição moral dele? E esse subordinado, o problema que nós temos
É isso que eu falo, nós ainda, o orgulho e a vaidade ainda está tão enraizado de que nós falarmos que somos subalternos de alguém, ou que nós somos subordinados à autoridade de alguém, é nos diminuir. Como se nós tivéssemos hoje um padrão moral a ponto de falar assim, não, eu estou num patamar que eu não sou subordinado a ninguém. Caramba, os caras erraram. Quando Kardec falou que os caras responderam para ele que o guia e modelo era Jesus, os caras erraram. Era esse cara que nós estamos falando que falou que não tem ninguém acima. É disso que eles estão falando para nós em relação a isso. É dessa subordinação. E essa subordinação, quando ele fala para nós aqui, que é muito interessante, isso é conquistado e é reconhecido pelo que está enxergando a realidade. Por quê? Porque o que está à minha frente, e eu entendo que ele está à minha frente, ele vai me auxiliar. Vou dar mais um exemplo prático, e o Vado sabe disso, alguns amigos acompanham, e a Ana sabe sempre disso. Quando eu trabalhava com voleibol, em quem que eu encostava? No Zé Mané ou no cara que sabia muito mais que eu? E que situação que eu me colocava? De ser eu ia falar uma palavrão, o top de linha ou alguém que tinha que baixar a bolinha para poder aproveitar o máximo possível daquele que tinha mais conhecimento do que eu? Óbvio que eu vou encostar em quem tinha mais conhecimento. Para quê? Para que eu evolua junto. O grande problema que nós vivemos nessa existência ainda extremamente material é exatamente essa. Eu sou tão arrogante, sou tão prepotente, sou tão vaidoso e tão egoísta que eu acho que não tem ninguém que possa me está colocado à minha frente a ponto de eu ser subordinado. Vou dar mais um exemplo prático. Conheço o centro espírita que o dirigente não convidava palestrantes bons para o cara ser o top de linha do centro espírita. É mole ou vocês querem mais? Não, porque se eu convidar o Edgar Miguel, é difícil, né? Porque todo mundo vai gostar do Edgar Miguel, mais do que eu. Ou se eu convidar o Haroldo Dutra, aí dançou. Aí os caras não vão mais querer ouvir o Alexandre. Eu vi isso. E aí nós estamos falando dentro da doutrina espírita. Que nós estudamos isso daqui, que os espíritos falaram para nós claramente isso daqui, ó. Essa questão está falando para nós que é exatamente isso, que quando nós chegamos nesse patamar, nós identificamos, nós conseguimos enxergar a minha força, a minha fraqueza. A minha força é tal, eu posso ajudar a Cláudia, porque a Cláudia nisso daqui está precisando da minha mão. Mas em compensação eu tenho uma fraqueza do outro lado e eu preciso da Ana do outro lado, porque isso daqui, a força dela é maior do que a fraqueza que eu tenho aqui. São as duas mãos que nós cansamos de falar lá na lei do trabalho. Que a lei divina é obrigação do que está acima ajudar o que está abaixo. E nós estamos, por mais que alguns vão ficar extremamente decepcionados com o que vão ouvir, nós estamos ainda muito mais para baixo do que para cima. Nós precisamos de muito mais mãos estendendo, nós tentando alguém puxar, do que nós estamos dispostos a oferecer para alguém para baixo. Nós estamos muito mais pertinho do chão do que do céu. E essa questão fica muito claro nesse sentido. E o Ed lembrou muito bem, se nós temos essa hierarquia, e eu não estou falando aqui da hierarquia prontinha lá do livro Nosso Lar, estou falando de hierarquia moral. Se nós temos, quando Kardec pergunta quem é o guia modelo e os caras falam, vê de Jesus, está aí a hierarquia moral. Quem que é o cara? Quem que é o espírito que nós devemos seguir? Quem que é o exemplo que nós temos? É ele. E dali para baixo? Dali para baixo tem um monte. Dali para baixo tem um monte. Aí nós podemos pegar os que nós podemos. Pega aqui, ó. Vou lá no Richard Simonetti. Olha, eu estou pegando os caras aqui. Já estou pegando os top de linha, hein? Já estou pegando os caras que já estão no outro patamar. Mas eu tenho o Richard Simonetti, depois eu tenho o Chico Xavier, depois nós temos. E aí vai para aí e nós vamos subindo o negócio. E eu já estou dando um salto prepotente de falar que o meu exemplo é o Richard Simonetti. Entre eu e o Richard Simonetti, ele tem uns 15 escalas de degrau para eu atingir. Mas que teve a paciência de estender a mão para o Zé Mané, Alexandre, que estava disposto a querer aproveitar o máximo possível.
Enquanto vários outros falavam que o Richard Simonetti falava muito difícil. Então eu não quero ouvir o Richard Simonetti. Ele é chato. Então fica paradinho. Fica parado. Não reconheça a força e a superioridade do outro. Fica parado, estagnado. É isso que eles estão falando para nós na questão na 878A. É dessa questão. E aí o Vado fez aquele comentário naquela hora, se a subordinação é uma maneira de evolução. Claro, como eu acho que quem está acima também provavelmente é uma maneira. Mas cada um ao seu tempo. Qual que é o problema? É que nós não gostamos muito dessa história. Nós não gostamos muito de ser o mandado. Nós gostamos de mandar. Nem no cachorro não conseguimos mandar. Os cachorros, você fala uma coisa, ele finge que está fazendo aquilo, depois fala outra coisa diferente, nós achamos que mandamos. Até essa pretensão nós temos. Principalmente marido, acho que está mandando. Não assistiu nada na palestra ontem. Marido, Põe acho água, que tá mãe. mandando. Não assistiu nada na palestra ontem, não adiantou nada. Cláudio concordou comigo. Beleza, gente. Eu acho que essa questão, eu aproveitei muito o que o Vado comentou e o Ed, quando ele lembrou disso. Eu acho que quando ele lembrou disso realmente, e a Ana já tinha comentado em relação a Jesus, em relação a essa hierarquia, por exemplo, na realidade espiritual, é exatamente essa. Só que a diferença que nós temos, e aí talvez fique um pouquinho mais fácil, nós fingimos que somos um pouquinho mais humildes, que aí nós falamos, mas nós estamos falando de uns espíritos superiores. Quando fala espírito superior, então, vixe, aí espírita gosta, né? E aí, quando eu falo assim, nossa, quando fala que é espírito superior, eu imagino que eu sou tão... Os caras devem olhar para ele e falar, nossa, bom, quem assistiu hoje sabe do que eu estou falando, nossa, é o obsessor encarnado mesmo, né? Mais algum comentário? Tem, Ivone, deixa ele pensar que tá mandando. Ivone, estava bem falando bem do Macau, aí continua os assuntos aí. Não vem dar palpite errado na vida dos outros, perde o dia dos namorados, acabar com o dia dos namorados de todo mundo, hein? Precisamos marcar aquele bolo com café que nós falamos lá. Wilson, se você estiver aí, precisa fazer outra palestra daquela que ninguém aprendeu nada, Wilson, só eu. Só eu aproveitei. Você tem noção? Como é Só eu aproveitei a palestra. Vamos lá, gente, ó. 879, hoje nós vamos conseguir fazer as três, hein? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Essa aqui a gente já comentou em todas, né? Porque se quer saber qual é o direito, é só seguir Jesus, fazer o quê? Porque ele se colocava no lugar, ele era igual aos outros, né? Então é só seguir Jesus que ele não impunha fazer. com violência, ele não impunha com... Ele só impunha com seus atos e exemplos, né? Ele tinha sua fala, mas ele tinha o que era principal, é o exemplo que é dado. Então não adianta só falar, e eu falo muito, mas faço outra coisa, né? ou eu falo e não faço, não é? Eu falo e não faço, eu falo e faço coisa completamente diferente do que eu falei, né? Não sou exemplo. Agora Jesus, ele falava e quietinho, ele exemplificava, e quando colocava ele na fogueira, ali colocava ele contra a parede, ele continuava exemplificando e com a sua moral, né? Justa. E com seu amor ao próximo. Então... Ó, eu só vou, as duas já falaram, eu acho que isso, como a Cláudia falou, a gente vem conversando essas 3 semanas, né? Nessas questões, 8 questões hoje, né? O Luiz está fazendo um comentário, aproveitar o dele antes do meu. Sempre haverá pessoas melhores que nós que servirão de modelo, e pessoas abaixo de nós que nós seremos modelo para elas. Perfeito, Luiz. Nessa questão, lembra, eu sempre falo que a gente precisa sempre lembrar o que nós estamos conversando, né? Nós estamos na lei de justiça, de amor e de caridade. No item justiça e direitos naturais. Então nós vemos 8 questões, até chegar na 879, para Kardec fazer a pergunta. Final. Depois de tudo o que os espíritos falaram nas 8 questões, que a Cláudia já falou, nossa, mas nós já falamos disso tudo.
Então vocês imaginam os espíritos, né? Se não eram superiores, né? Fizemos 8 questões, conversamos 3 semanas para fazer 8 questões, para Kardec chegar na 879 e falar assim, ó, qual seria, então tá bom, vocês falaram tudo isso, qual seria o caráter do homem que praticasse então essa justiça em toda a sua pureza? E aí não precisamos nem chegar a exemplo de Jesus, do verdadeiro justo. Pula o exemplo de Jesus, porque senão apela. Do verdadeiro justo, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Quando a gente fala, a Cláudia e a Ana falou do exemplo de Jesus, nós acabamos de falar agora há pouquinho, né, o V de Jesus, nós acabamos de falar da questão qual é o exemplo, qual é o guia moral, qual é o guia e exemplo da humanidade, e a gente repete isso tanto. Jim também está com a gente hoje. Obrigado, Jim. Amanhã nós temos a Natasha McKenna, hein? Ele fecha esse primeiro item de justiça e direitos morais falando que quem praticasse a justiça pura seria o verdadeiro justo, porque pratica o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não existe verdadeira justiça. E aqui vai cair de novo, para a gente encerrar, e eu não sei, a Cláudia e a Ana podem comentar comigo, que vivem isso próximos. Amor que próximo? Qual caridade? Que nós sempre falamos disso. Mas... E vou fazer um meia-culpa. Muitas vezes eu falo isso. Mas é muito fácil fazer caridade assim, né? Deposita lá R$100 e eu não sei como é que está na Cidade Nova. Eu não sei como é que é. Eu sempre digo isso e depois eu penso direito, e eu acho que esse chato aqui que me dá trabalho vem depois me falar à noite que eu falei besteira. Mas muitas vezes, gente, nós ouvimos isso muitas vezes. As pessoas não têm noção do que é a miséria. As pessoas não têm noção do dia, nós publicamos já o vídeo que a Cláudia e a Ana foram fazer lá na Casa da Preta, divulgando o trabalho, e enche os olhos da gente de lágrima quando a gente escuta uma mãe que tem filhos junto com o trabalho há 8, 9 anos, valorizar não a cesta básica, não a marmita, que valorizou também, mas o fato de ter 4 filhos, sobrinhos, é um rolo, envolvidos com alguma coisa que faça bem. Então a caridade ali, aquele dia que a Preta deu o depoimento dela ao vivo, e não estava combinado, a Preta ficou sabendo um pouco antes, e ninguém conversou com a Preta antes dela falar aquilo. Quando ela falou aquilo ali, para mim, ela conseguiu me fazer entender o que é caridade hoje para as pessoas que nós estamos chegando de alguma forma, ou que chegam ao Amigos do Bem. Ela falou da caridade material, porque ela agradeceu a marmita, a comida que as crianças almoçam no domingo, almoçavam no sábado na educação infantil, agradeceu a máscara, agradeceu os cobertores, agradeceu as roupas que nós damos, agradeceu a muleta que nós arrumamos, a cadeira de roda que nós fomos emprestar, que nós não arrumamos nada, os outros arrumam, nós só vamos buscar. E agradeceu o fato dela ter 2 coisas que chamam muita atenção e que não tem nada a ver com o material. Dela ter os filhos envolvidos num projeto há 9 anos, isso tem que acreditar, porque o bem ou o mal, mas tá tudo estragado. Confia os filhos à mão de pessoas espíritas, porque eles não são espíritas, completamente de mundos diferentes da realidade que eles vivem. E mais, ela agradeceu a oportunidade de poder trabalhar na festa com a gente das crianças. Ela agradeceu a oportunidade de ser voluntária e fazer caridade, e ela é exemplo disso. E nós já vimos ela receber doação e falar, olha, para mim está difícil, porque está desempregada, e eu estou com um filho, blá, 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 mas tem outro que está pior. Ela pegar 2 cestas, pegar uma e levar embora.
essa está sendo atendida e está atendendo. Essa consegue resumir essa questão da 879, gente. Esse é o amor ao próximo e a caridade. Para fazer caridade eu não preciso ser rico. Para fazer a caridade, às vezes, não precisa ser... Eu sempre falo isso aqui, tem gente que fica brava. De repente não precisa ser com dinheiro. Agora na pandemia a gente vai falar, mas na pandemia não pode. Mas faz um ano que nós temos pandemia. O asilo tem 150 anos. Nós podemos fazer caridade de inúmeras formas. E a caridade, da maneira que ele está falando aqui, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Para mim, e não me perguntem, isso não estava no script, me veio agora essa lembrança da Preta, para mim fecha com esse exemplo essa questão 879. É de alguém que está sendo atendido e que está atendendo, que está recebendo auxílio e está auxiliando, que está recebendo caridade e está sendo caridoso, está fazendo o que ele perguntou na 879. Está sendo uma pessoa de caráter que está praticando a justiça em toda a sua pureza. Antes que alguém levante a mão e fale assim, nossa, mas então quer dizer que é Maria Teresa encarnada? Não, deve ter 550 mil defeitos. Mas nesse quesito está fazendo, praticando a justiça em toda a sua pureza. Mas e nos outros quesitos, Alexandre? Nas outras questões? Não é problema meu. Estou dando um exemplo prático de alguém que está praticando da forma com que Kardec pergunta e os Espíritos respondem, na justiça e direitos naturais, na pergunta que ele, como seria o homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza, e eu estou dando o exemplo da Preta nesse exemplo que eu dei. Não estou comparando, óbvio que não estou comparando a Jesus e nem espíritos superiores, e nada, porque senão não estaria encarnado aqui. Mas, nessa situação, posso garantir que, para mim, foi um exemplo de quem praticou, de quem pratica nessas situações, a justiça em toda a sua pureza. Difícil falar esse da Preta. Que ela nos surpreendeu, né? Achei que ela fosse falar só. Ela agradeceu o... É difícil falar, mas ela agradeceu o horário dispensado com os filhos dela, o tempo dispensado com a comunidade, de uma maneira geral. Não só por causa da comida, mas o tempo dispensado de ir lá e ficar 2, 3 horas, não sei. E ela nos surpreendeu. E falou pra gente antes de ir embora, olha, já separei umas roupas da Eloá que não servem mais, porque eu sei que tem crianças que vocês, que tá na turma e são menores que a Eloá, né? Quer dizer, ela podia pegar as roupas da Eloá e vender. Não, jogar fora, não se preocupar. Não, ela podia vender, porque tenho certeza que se ela ofereceu pra gente, que a roupa tá nova, que a Preta não ia oferecer nada rasgado, como ela sabe o padrão que a gente dá às roupas é o que ela dá pra gente. Ela podia pegar a roupa e vender por R$1 que fosse, cada peça de roupa. Não, ela falou, as roupas da Eloá estão aqui, se vocês puderem e tiverem pra Eloá, eu espero. E é isso que a gente faz. E eu vi ela doando, deram roupa, calça jeans, estava o saco lá na... E as pessoas que foram pegar a marmita, que ela sabia que podia servir, ela falou, olha, se tiver, pode pegar. E eu vi ela também, ela falava, Cláudia, eu vou dar uma marmita da minha pro filho da vizinha que está com vontade. Nem necessita, né? Ela falou, ele viu isso, está com vontade. Então, ele passou ali, eu vou dar uma minha para ele. E ela não fez isso 1, 2 ou 3, ela fez isso várias vezes. Por isso que eu falo, no final quem aprende somos nós. André Tarifa tá com a gente também. Nossa, só gente famosa hoje aqui também. Tudo vieram tudo, só top. Os caras, vou falar para você, hein? Por que pra mim não aparece? Acho que ele tá escondido. Escondido. André, obrigado, viu? Um abração. Gente, era isso. Se tiver mais algum comentário, nós estamos então hoje encerrando o primeiro item da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, Justiça e Direitos Naturais.
Semana que vem nós começamos o outro item, sempre nessa... Nós estamos fazendo nesse ritmo, né? Hoje nós fizemos 3, porque eram 2 pequenas, né? Mas muito interligadas. E a ideia é exatamente essa participação que a gente tem conseguido fazer. O Vado hoje ajudou demais, teve um monte de comentário muito bacana, o Ed fez esse comentário que nos ajudou muito, enfim. Eu sempre digo que todos os comentários, a Lourdes, a Márcia, enfim, não vou lembrar de todo mundo, a Cássio, todo mundo. Heloísa, bom, todo mundo que sempre ajuda demais a gente, né? Valéria, tá sempre... Mas a ideia é realmente sempre essa, de que a gente tenha mais gente participando de novo, né? A Márcia está falando, tá vendo? Nosso humilde estudo está ficando importante, verdade, mas só os caras... Daqui a pouco a gente vai vir isso, vou deixar só o Alexandre falar. Eu leio só. E eu fico gente, só na vibração. Nós gostaríamos muito, toda semana a gente fala e parece que a gente está repetindo. Obrigado, Simone. Mas não é da boca para fora, a gente conversa muito disso aqui depois. É impressionante como chega para a gente essa vibração, os comentários sempre muito... O Flávio também está com a gente aí agora. Além dos comentários muito ricos de conteúdo, que acabam nos ajudando muito no estudo, muitos comentários carinhosos, muito comentário a gente percebe que o ambiente, mesmo para quem está aí na página, conversando pela internet, o ambiente está muito agradável. E eu vou repetir o que a gente sempre fala, a ideia quando a gente abriu para os comentários, para as perguntas, era exatamente esse. O que está muito bacana, eu vou fazer um comentário que a gente fez aqui há umas 2 semanas atrás, no off, é de que hoje nós temos muito mais comentários que nos auxiliam, que nos mostram, que nos ajudam, que nos ensinam, do que perguntas. E isso nos deixa numa felicidade tão grande, porque realmente quer dizer que nós estamos realmente num grupo de estudos. Eu sempre digo que não interessa, a gente sempre falou isso desde quando nós começamos, de que se tivéssemos nós 3 aqui, aliás, era a ideia que a gente tinha quando nós começamos as transmissões, de que nós estaríamos aqui fazendo a transmissão para ninguém aí, nós continuamos fazendo, porque a espiritualidade nos intuiu, nos orientou, sei lá nos dá trabalho para que a gente faça. É isso aí, Márcia. Amanhã, às 7 horas da manhã, firmes e fortes. Então nós vamos fazendo, tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Acho que é claro fazer a oração final. Então, só lembrando amanhã os 2 compromissos que nós temos. Evangelho no Lar às 7, a Márcia já lembrou. Não vou responder, né? Não vou responder, né? Senão fica desagradável, assim. Tá num patamar diferente. Eu tô aqui para auxiliar esse povo aqui, entendeu? Ó, ele tem um quadrinho que ele põe sempre, que ele não põe no Facebook, mas ele põe no grupo, ele manda direto a mim, que tá, Deus escrito assim, Alexandre é Deus. Mas não fui eu que escrevi. Isso é um quadrinho comum. Toda hora ele manda isso pra mim e fala. Esse é um quadrinho que tem aí. Depois Toda vocês procuram, falo, vocês podem colocar semana que vem no estudo, vocês vão ver. Eu vou falar assim, toda vez que a gente fala assim, né, às vezes que eu falo, ai meu Deus, às vezes eu falo, ai meu Deus, ele fala, fala. Ele fala pra mim, fala, tô aqui. Você vê o que eu tenho que aguentar. Pensa que eu tive que descer para estar aqui. Gente, obrigado para todos. Amanhã, 7 horas então, Evangelho no Lar, 7 horas da manhã. E às 7h30 da noite nós vamos ter uma live musical. Jim, acho que você está aí ainda. Amanhã eu falei aquela hora, né? Nós vamos estar com a Natasha Mequena às 7h30 da noite. Não é um Jim rara, mas tenho certeza que vocês vão gostar também. Dona Quilina, onde estava com a gente na palestra. Bom, Dona Quilina é trabalhadora do Amigos do Bem. É uma alegria. Eu acho que a Dona Quilina fica em dúvida quando o Jim está num lugar e nós estamos no outro, ela já está pendente. Não, ela já falou que não tem jeito. Isso ela já falou para mim, não tem jeito. Gente, obrigado então, até amanhã cedo. Mas hoje. Só que aí para Botucatu fazer festa, hein? Trabalhar não. Olha, vim mal hoje, ainda fala de mim. Gente, muito obrigada, gratidão pela ajuda, pelo amor, pelo carinho, pela vibração positiva que chega até nós. Torna o estudo leve, agradável, a gente sai daqui tão melhor do que a gente já chegou. A gente chegou aqui. É uma gratidão imensa. Então nós agradecemos a Deus a oportunidade do trabalho.
Agradecemos a Deus a oportunidade das amizades que fazemos tão longe e todos tão perto ao mesmo tempo. Pedimos agora a Jesus e os amigos espirituais que visitem a todos os irmãos que aqui estiveram conosco, fluidificando a água, colocando nela todo o remédio necessário para suas dores físicas, suas dores espirituais, suas dores morais, colocando nela todo o benefício da ajuda, da melhora, todo o benefício para se levantar, onde a gente se acha o pior das criaturas, lembrando sempre que Jesus está sempre de mãos abertas, de mãos postas, a nos ajudar a levantar, a nos abraçar e ajudar a caminhada. Que essa água seja fluidificada, dando a nós o conforto necessário, o alento e a força que precisamos. E também que a espiritualidade amiga que aqui presente está com Jesus e seus mensageiros do bem, que visitem os hospitais, onde tantas pessoas ainda estão aflitas, internadas, aguardando melhoras, e familiares angustiados, famílias angustiadas. Que Jesus leve alento, coragem e fé em Deus, que é nosso Pai e que nada faz para o nosso mal. Confiemos em Deus, que essa energia de amor os envolva, os acalente. A todas as pessoas em sofrimento, em depressão, em tristezas, pessoas que não veem um futuro, lembrem-se do Cristo, lembrem-se de Deus, que nos ama acima de tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja.